É uma bênção, nós podemos louvar ao Senhor. É com muita alegria que nós fazemos isso. E o hino diz extasiado. Eu fico a ouvir seu nome. A gente tem que ficar realmente diante de Deus extasiado, maravilhado, porque Ele é santo, santo, santo. Este é o momento em que nós vamos refletir sobre a santidade de Deus, mas mais do que nunca, refletir também sobre a nossa vida, que deve ser uma vida de santidade. Nós temos ouvido algumas mensagens falando a respeito da salvação, e nos dizendo que a salvação, ela envolve a regeneração, a justificação, e também a santificação, para concluir com a glorificação. Nós vamos entender um pouco mais o que é isso hoje, falando sobre a santificação. A Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Isso aí é muito sério, e a gente precisa refletir nisso. E nós vamos refletir, pode começando a colocar ali, primeiro slide. Nós vamos refletir ao que lemos o texto que está em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12 até o versículo 17. Colossenses 3, 12 a 17. Ali está 13, mas eu vou ler a partir do 12. Em primeiro lugar, antes de fazer a leitura, eu queria contextualizar os irmãos que o livro de Colossenses é um dos vários livros que o apóstolo Paulo escreveu e que ele fala sobre a salvação. Ele fala sobre a salvação em Romanos e fala de uma forma muito detalhada, muito profunda. Ele fala também em Efésios, ele fala também em Gálatas e em Colossenses de uma forma bem condensada. Ele fala sobre a salvação. O apóstolo Paulo está querendo dizer para nós assim: entendam o que é a salvação, vejam o valor da salvação, veja como Deus quer que a gente esteja envolvido na obra que Ele fez, que a gente entenda esta obra. Então, no capítulo 3, na primeira parte do capítulo 3, que nós não vamos ler hoje, ele fala sobre as evidências de uma pessoa salva. As evidências de uma pessoa salva, ele fala dizendo das coisas que a pessoa deve de largar do mundo, deve deixar do mundo natural, do mundo, sistema mundano, deixar as coisas que não tem nada a ver com Deus. E ele diz que vocês já foram ressuscitados com Cristo, ou seja, vocês foram regenerados, vocês têm uma vida nova, e nesta vida nova não cabe mais algumas coisas, não cabe mais. Ele vai dizer que não cabe mais diversas coisas que não fazem mais parte da vida da pessoa que recebeu a Jesus, como imoralidade sexual, impureza, paixões desenfreadas, desejos maus, ganância, idolatria. Não faz mais parte, não deve mais fazer parte. Também ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente do seu falar, são coisas que não devem mais fazer parte de quem é salvo. Portanto, deixem essas coisas, largue isso de mão, não faça mais isso, não cometa mais essas coisas. Vocês já são salvos, vocês já são regenerados. E agora, a partir do versículo 12, que nós vamos começar a ler hoje, ele vai falar de que você vai se santificando e deve se santificar cada vez mais. Isso começa na regeneração, é um ato na regeneração, mas é um processo na sua vida inteira, até que você chegue à glorificação. Esta é a salvação, e ele vai nos explicar isso. E nós vamos ler esse texto, e eu vou convidar você para ler junto comigo. Eu vou ler os versículos ímpares, vocês vão ler os versículos pares. O primeiro versículo é o 12. Podem ler. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. 12. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos.
em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento de culto, por este momento de louvor e adoração, e também por este momento de meditação na tua palavra. Senhor, somos carentes de ti, Senhor, dependentes de que o Senhor nos ilumine para que possamos entender a tua palavra e aplicá-la em nossas vidas devidamente, conforme o Senhor deseja, para o nosso crescimento espiritual, para que sejamos santos como o Senhor é santo, para que sejamos, ó Deus, um como tu és um. Ó Deus, possa abençoar este momento, fala aos nossos corações, suplicamos-te, em nome de Jesus, amém. Próximo slide vai dizer alguma coisa sobre a salvação. Nós vimos aqui, e muito bem explicado, o que é regeneração, o que é justificação. Hoje vamos falar sobre a santificação, e não é um erro, quando tem aquelas reticências ali, aquilo quer dizer o seguinte: vai continuando, e vai continuando, e vai continuando toda a sua vida em santificação, até que teremos a glorificação. E a gente precisa entender melhor o que é isso, o que é santificação. Porque nós já vimos que a regeneração, você recebe no ato. Quando o Senhor toca no seu coração e você abre seu coração para Jesus, Ele fala ao seu coração, Ele te torna nova vida, o Espírito Santo te conduz a isso, não é por mérito nosso, é por graça. E aí você também é justificado. Você está justificado perante Deus. Daí tudo certo. E aí também começa a santificação. O Espírito Santo está em você, ele te faz santo. Mas você deve de fazer isso todo dia, renovando e ampliando esse processo de santificação durante toda a sua vida. E é isso que nós vamos entender hoje. E a glorificação? A glorificação, espere mais um pouco, porque a glorificação só virá quando você partir. Que glória! Você vai para a eternidade com Deus e vai ter esse momento que é eterno de glorificação, para toda a eternidade, glorificação, ao lado do Pai, em paz, em santidade, em alegria plena. Muito bem, então vamos ver o que é santificação. Em primeiro lugar, nós vamos ver, pode ir passando, quando eu olhar para trás você passa, fica de olho em mim. O que não é santificação? Meus irmãos, o que não é santificação? Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que não é santificação, para entender o que é santificação. A gente pensa que santificação é algumas coisas que de fato não é. Por exemplo, nós tivemos no dia 13, o dia de Santo Antônio, no dia 23, o dia de São João, no dia 29, o dia de São Pedro, são os santos da Igreja Católica que são comemorados nas festas juninas. No dia 29 você não vai comemorar nada, você vem para cá que nós vamos ter um culto aqui, deixa eu fazer já um merchandising. Nós temos um culto aqui de consagração, glória a Deus por isso, né? Serei consagrado ao ministério pastoral e eu gostaria de ver todos vocês. Infelizmente, acho que só vai estar de volta, né? Mas eu gostaria de ver todos vocês aqui, para a gente louvar a Deus juntos, agradecer a Deus juntos. Então, dia 29 você tem compromisso. Mesmo que não tivesse, você não ia lá dançar quadrilha, não. Mas, eu queria dizer que tem esses santos. O que são esses santos, na verdade? Esses santos são considerados santos no sentido de que, para esta crença de que eles são santos, eles intercedem por nós. Eles intercedem por nós. Eles morreram, intercedem por nós e até fazem milagres. Nós não entendemos desta forma porque nos livros sagrados, canônicos, que são os 66 livros, não dá respaldo a pensar nisso. Os mortos morreram e não fazem nenhum benefício para nós, assim como nós, vivos, não fazemos nenhum benefício para os mortos. Isso está muito claro na palavra de Deus. Mas assim que creem, assim que pensam, e que os santos podem fazer algum benefício. Então o que é santificação? Passar por um processo e passar a ser considerado santo, aquele que faz milagres. Existe até um jovem de 15 anos que morreu em 2006, que está num processo para se tornar santo, ser considerado santo. Era um jovem que fazia muitas postagens nas redes sociais sobre milagres, sobre a igreja e tal. E este jovem morreu de uma doença,
e agora estão em processo para santificar esse jovem, ok? Mas será que isso é ser santo? A Bíblia não dá respaldo a pensar em nada disso. Depois uma criancinha tão inocente, é um santo, é um santinho, é um anjinho. Será que ele é santo? A palavra nos diz que nós já nascemos em pecado. Será que uma pessoa que faz muito bem, à humanidade, faz muito bem às pessoas, que faz muita caridade, que aconselha as pessoas, que distribui o que ela tem generosidade, as pessoas dizem assim, mas é uma santa pessoa, é um santo homem, uma santa mulher, será que isso é ser santo? A Bíblia também não dá respaldo a dizer que isso é santo. De novo, todos pecamos, todos somos pecadores. Então, não é isso que é santificação, nada a ver com santificação. Seguindo, nós vamos nos perguntar o seguinte, próximo, o que é santificação? Então, o que é santificação? Vamos começar a entender o que é santificação. Em primeiro lugar, quem é santo? Nós cantamos aqui que santo, santo, santo é o Senhor. Quem é santo? Santo é o Senhor. E o versículo 12, que é o próximo, vai nos explicar o seguinte: santificação nós vamos entender quando entendermos por que ser santo, quais são os princípios da santidade, como ser santo e quais são as consequências da santidade. Em primeiro lugar, por que ser santo? O versículo 2 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Vamos entender esse versículo assim, como ele realmente é. Como povo escolhido de Deus, um povo santo e um povo amado. É um povo escolhido, é um povo santo, é um povo amado. Aqueles que foram regenerados, aqueles que receberam, que têm a Jesus como seu Salvador e Senhor, que foram justificados, é um povo escolhido por Deus, é um povo santo e é um povo amado. Sabe lá o que é isso? Não é pouca coisa não. Ser escolhido por Deus não é pouca coisa. Escolhido, no meio de toda a humanidade, no meio de toda a criação, Ele me escolheu. Eu não mereço, e é demais eu ser escolhido por Deus. Santo significa dizer o seguinte, que Deus tirou-nos do meio das pessoas e colocou assim, você agora é separado, você é meu, você é santo. Santo significa separado, então você foi separado, destacado de tudo para ser meu, para ser santo. Santo é separado. E depois ser amado. Como é que podemos ser amados? Como é que eu posso ser amado? Se eu sou tão ruim, se eu tenho tanta coisa ruim na minha mente, nos meus atos ou nas minhas omissões, como é que eu posso ser amado? Não é pouca coisa ser amado por Deus. Não pense que Deus tem o dever de nos amar. Não pense que Deus nos ama porque nós merecemos. Não é por mérito, apesar dos nossos deméritos, ou seja, apesar do nosso não merecimento, Ele nos ama, Ele nos santifica, ou seja, nos separa e Ele nos escolhe. Isso é muita coisa. Então por isso que eu devo ser santo, porque não é pouca coisa, porque não é uma coisa vulgar, não é uma coisa comum. Então eu devo de ser santo. Isso daí passa a ser um dever da minha vida. E seguindo, pode continuar? Próximo. Nós vamos ver como então ser santo. Em primeiro lugar, se no texto anterior, que nós não lemos aqui, mas você depois pode ler em casa, vai falar que o salvo precisa se distanciar de todas aquelas coisas que são terríveis do sistema do mundo, inveja, maledicência, concupiscência, desejos carnais, precisa deixar tudo aquilo. Por outro lado, quem se santifica precisa buscar ter essas virtudes, e veja quais são as virtudes. Em primeiro lugar, ele diz assim, revistam-se, e revistam-se tem um significado muito forte, porque assim, tem gente aqui que trabalha com alimentos, tem gente aqui que trabalha andando de moto, tem gente aqui que trabalha na área da saúde. Onde quer que seja que você trabalha viajando, você trabalha na saúde, você está lá fora, você está sujeito à poeira. Quem trabalha na saúde está sujeito a bactérias, está sujeito a se sujar, a se manchar de sangue, de alguma forma você se contamina. E aí quando chega em casa, você vai receber seu bebezinho, vai trazê-lo no colo.
Pode? Não pode. Primeiro tem que fazer o quê? Tira essa roupa suja, toma um banho, põe uma roupa nova. Você que anda de moto, você pega poeira, você pega fumaça, você se suja. Chega em casa, tira essa roupa suja, toma um banho, põe uma roupa nova. Você que trabalha na cozinha, fica com cheiro de fritura, tira essa roupa suja, bota uma roupa nova. O que está dizendo aqui é o seguinte: tira o que você tem de sujo e se revista. Tem uma nova vestimenta, uma vestimenta pura, uma vestimenta limpa, a qual você possa ter comunhão com outras pessoas, abraçar o seu bebê, você possa ter uma vida de comunhão com as outras pessoas, purificado. Então revista-se, vista-se de novo, põe uma coisa limpa, põe uma coisa nova. Existe uma figura também na Bíblia que diz sobre o vaso de desonra e o vaso de honra. É um texto que é bem controvertido nas teologias, né? Mas vista-se de honra, você tem um vaso para honra, ou seja, guarda as joias, guarde a comida, guarde a água, inclusive a água da purificação. Ou tem o vaso de desonra, guarde o lixo, guarde as sujeiras, inclusive as nossas próprias sujeiras, de tudo, desculpe a expressão, de vômito, de tudo, ali que põe aquilo para depois jogar fora. É horrível, mas existem os vasos, de um jeito e de outro. Assim também existem as roupas, de um jeito e de outro. Revista-se de roupas novas, revista-se de profunda compaixão. O que quer dizer com profunda compaixão? É que você olha as outras pessoas e você tem uma real visão do que a pessoa precisa e diz assim: eu tenho compaixão por essa pessoa, ela é sofredora, ela precisa, ela é carente, e você se dispõe a ter uma nova vida com essa pessoa, a aceitar as dificuldades dessa pessoa. Você tem compaixão, você se compadece da sua necessidade, você não despreza a pessoa, então você tem a compaixão. Isso é uma virtude, A outra virtude é a bondade. Se por outro lado, nos versos anteriores vai falar: largue a maldade porque você é salvo, diz assim: pegue a bondade, se revista da bondade porque você tem que se santificar. O que é a bondade? A bondade é uma virtude de Deus, Deus tem vários atributos, várias virtudes, que Ele não pode transmitir para nós porque é só dele. Como por exemplo, Deus é eterno. Nós nunca seremos eternos, nós vamos viver a eternidade daqui para lá, mas Ele é eterno sempre. Deus é onipresente, Ele pode estar em qualquer lugar, mas nós não temos essa capacidade, graças a Deus, senão eu ia trabalhar em tudo quanto é canto, não posso. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Deus me livre de saber o que vocês estão pensando, Deus me livre de saber o que vocês pensaram hoje o dia inteiro, não quero saber não, mas Deus sabe, Ele sabe. Deus, Ele sabe de todas as coisas do passado, do presente, do futuro. Deus, isso aí eu não quero não. E ele tem certeza que isso aí não vai me dar, porque são atributos só dele. Mas tem atributos que são de Deus, e Ele quer compartilhar conosco, Ele quer que a gente tenha. Por exemplo, a bondade. Deus é bom, Ele é bom na essência. Ele pode fazer alguma coisa que a gente não goste muito, mas bem lá no fundo tem a bondade dele. Porque se Ele nos desse algumas coisas que nós pedimos, coitado de nós. Talvez a gente não tenha nem consciência do que seria, mas Ele sabe. Então a bondade de Deus é uma coisa inigualável. Ele diz assim, sejam bons, tenham bondade. Depois uma outra virtude é a humildade. O que é humildade afinal? Humildade é assim, eu considero que os outros não são inferiores a mim, até podem ser superiores a mim, mas eu tenho a humildade de não achar que eu sou mais que ninguém. Eu me considero como igual, ou até como menor, nunca como maior. Eu sou humilde, essa é a humildade. Não estou dizendo que eu seja, estou dizendo que essa é a humildade. Nós devemos ser assim. Busque essa virtude, busque a humildade, porque você precisa ser santo, e isso vai ter que acontecer durante sua vida inteira, porque mais dia menos dia você vai de novo ficar um pouco se achando tal, você vai ficar um pouco querendo aparecer mais que os outros, e depois você tem que voltar e pedir perdão a Deus e dizer: eu quero ser humilde. Mansidão. O que é mansidão? A pessoa te ofende, imaginou, a pessoa te ofende e você diz assim: seja abençoado em nome de Jesus. Rapaz, é difícil fazer isso, hein? É difícil fazer isso. A pessoa te ofende, a pessoa te faz uma coisa ruim e você diz assim: eu quero que essa pessoa seja abençoada, eu quero que essa pessoa vá bem na vida, eu não quero
quero falar uma palavra feia para ela, eu não quero maldizer, eu quero que ela vá bem, em nome de Jesus. Isso daí é mansidão. E a paciência então? A paciência é uma coisa que eu acho que todo mundo precisa, né? Paciência. Paciência para esperar. Por isso que o homem não fica grávido. O homem não teria paciência para esperar 9 meses. Paciência para esperar. E às vezes a gente tem paciência, tem que esperar. E às vezes a espera parece ser muito longa para nós, tão longa, tão demorada. Mas para Deus é o tempo oportuno. Amém? É o tempo oportuno. Então, são muitas virtudes. Como ser santo? Cultivando essas virtudes, se vestindo dessas virtudes, se apropriando dessas virtudes. Vamos seguir? Como ser santo? Aí vai falar sobre relacionamentos. Aí é entre nós. Agora pode ser que a coisa comece a pegar um pouquinho mais, porque agora é entre nós. Não é só de mim para mim. Não é só eu que tenho que ter essas virtudes, mas é uma coisa entre nós. E diz lá o seguinte: suportem-se uns aos outros. Meus irmãos, eu vou pedir para vocês não pensarem para você não pecar, mas tem gente insuportável. Pode acreditar que tem. Não pensa agora não, senão você vai pecar, não peque. Mas tem gente insuportável, acredite em mim. Embora você ache que não tenha, tem gente insuportável. Tem. Mas a palavra de Deus nos diz o seguinte: suportem-se uns aos outros. Suportar uns aos outros não é dizer o seguinte: já vem aquele cara, eu vou ter que aturar. Não é você ter que aturar. Suportar é você dar o suporte para que aquela pessoa seja melhor. Você dar a ajuda que ela necessita. Você dar a ajuda na palavra, você dar a ajuda no conselho, você dar ajuda num bom olhar para ela, e você transmite aquele amor. É dar suporte, é suportar. Suportem-se. E aí ele não diz assim, você não, ele diz uns aos outros. Significa que não deixa ninguém de fora. Ninguém larga a mão de ninguém. Já ouviu essa frase? Não deixa ninguém de fora. Não solta. É todo mundo. Suporte uns aos outros. Já pensou se acontecer? Já pensou se acontecer? A gente tem que suportar uns aos outros, dar ajuda uns aos outros. Não deixa faltar para o outro. Minha irmã está precisando, vamos lá e ajuda. Alguém está com a dificuldade, vou lá e oro por ele. Eu vou lá. Suportar uns aos outros. Não deixa ninguém de fora. Suportando-se uns aos outros. E aí vem uma parte que às vezes é difícil. Perdoem as queixas uns dos outros. Meus irmãos, eu sei que às vezes é difícil perdoar. Eu sei que é. Às vezes é difícil perdoar. Mas ele está dizendo igual, uns aos outros. Ninguém está de fora. Todo mundo precisa perdoar. O que é perdoar na verdade? Perdoar é você dizer para a pessoa, dizer no seu íntimo, dizer assim: eu não atribuo mais a tua culpa. Eu não atribuo mais a tua culpa. Você me defraudou, você me roubou, eu não vou mais atribuir a você a tua culpa. Eu vou até lembrar, mas eu já não vou lembrar com ódio. Eu já não vou cobrar mais. Você falou mal de mim, você me difamou, eu sei disso, mas eu não vou mais atribuir essa culpa. Você me traiu, falei alto assim que é para você entender mesmo. Você me traiu, mas eu não vou mais atribuir essa culpa. É difícil? Eu sei que é. É difícil. Mas, meus irmãos, é preciso fazer isso, porque o que está em seguida é muito forte. Veja lá. Perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. É uma pergunta simples de resposta complexa. Quanto que Deus te perdoou? Pare para pensar, agora pense mesmo. Quanto que Deus te perdoou? Perdoou uma dívida impagável, não tinha como pagar, e Ele perdoou. E está dizendo assim: perdoe assim como Cristo te perdoou, perdoa os outros. É difícil, gente, não é uma coisa fácil não, mas se não fosse possível, Deus não estaria mandando a gente fazer. Tenho certeza absoluta e plena disso. É possível perdoar assim como Cristo perdoou. Perdoar, e você pensa assim: Deus perdoa e esquece. Eu não esqueço. Tá bom, Deus também não tem amnésia igual você também não tem. Espero que não tenha. Esse que Deus esquece significa que Ele não atribui mais a você aquela culpabilidade. É isso, é simplesmente isso. Ele não atribui mais a você aquela culpa.
É como se você dissesse assim, ó, a dívida está esquecida. Você não esqueceu da dívida, mas você não cobra mais. Não cobra mais a dívida. É isso que é relativo aos relacionamentos. Como ser santo nos relacionamentos, nos princípios que você tem, nas atitudes, ou seja, e nos relacionamentos. Seguindo, ainda nos relacionamentos, o versículo 14 vai dizer assim, ó, acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o vínculo, que é o elo da perfeição. Outra tradução diz o vínculo da perfeição, quer dizer a mesma coisa. Vínculo é isso aqui, elo é uma coisa que liga. Pronto, é a mesma coisa. É a costura que junta duas coisas, é o vínculo, ou é o elo, é o que liga as duas coisas. O amor é ligado, a perfeição é ligado pelo amor. Acima de tudo, revistam-se. Ou seja, você tem que vestir muita coisa, mas você não pode deixar de vestir o amor. E vestir o amor é outra coisa que faz parte dos atributos de Deus que Ele quer que você também tenha. É o amor. É o amor, amar as pessoas. Amar as pessoas significa você olhar para as pessoas, você querer bem as pessoas, você não desprezar as pessoas, você amar as pessoas. Então, como ser santo? Em primeiro lugar, nós vimos nas virtudes, nos relacionamentos, e agora, seguindo, por meio da palavra de Deus. Como ser santo? Só pode ser santo por meio da palavra de Deus. A Bíblia diz, sejam santos como eu sou santos, e neste texto diz assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Meus irmãos, o que é habitar ricamente em você a palavra de Cristo? Significa dizer que você vai ter a palavra de Cristo embaixo do seu braço, vai fazer habitar em você, ela vai penetrar na sua vida por osmose. O que é osmose? É pelo contato com a sua pele? Não vai. Só vai penetrar ricamente em você se você ler a palavra de Deus, se você meditar na palavra de Deus, se você estudar a palavra de Deus. Se você não faz isso, não vai habitar ricamente em você, amém? Pode dizer amém, porque é isso mesmo. Pode dizer amém, porque é isso mesmo. Se você não ler a palavra de Deus, se você não estudar a palavra de Deus, se você não meditar a palavra de Deus, ela não vai habitar ricamente em você, amém? Espero que você diga amém de verdade, porque não vai mesmo. Não vai mesmo. O Espírito Santo nos faz lembrar, mas Ele não nos faz adivinhar. Ele nos faz lembrar. Se a gente não ler a palavra de Deus, nós não vamos saber o que Deus quer para a gente não, gente, né? Precisa aprender, precisa ler a palavra de Deus. E eu digo para você o seguinte, eu tenho 60 anos de crente, 60 anos de crente, eu já li a Bíblia várias vezes, estou lendo mais uma vez, de uma outra forma que eu nunca tinha lido antes. E quando você lê a palavra de Deus, ela não se contradiz, ela na verdade, ela soma coisas novas para a sua vida. Deus vai falando, vai se revelando mais a você, não que é uma revelação nova, mas Ele vai te iluminando para entender melhor as coisas de acordo com o momento da sua vida. Leia a palavra de Deus, porque se você não se revestir da palavra de Cristo, você não vai ser santo, e você precisa ser santo. E o texto continua dizendo assim, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Como é que eu posso ensinar o que eu não sei? Como é que eu posso ensinar meu filho, minha filha, se eu nem sei a palavra? Se eu não sei citar um versículo, se eu não sei nada a respeito da palavra, eu sei muito vagamente, esqueço muito. Você não vai. Infelizmente é assim. Precisamos aprender a palavra. Por isso tem curso de Bíblia, por isso tem escola dominical, por isso tem incentivo a você ler a Bíblia. É importante para a nossa vida. Você não vai, desculpa a expressão, engolir com farinha o que falarem para você. Você vai meditar e dizer, espera um pouquinho, deixa eu entender isso. Tipo os crentes da bereanos, eles iam lá ver se na Bíblia era assim mesmo. Espera aí, eu não entendi bem. Eles vão entender melhor. E é assim que deve ser. Medite na palavra, medite na palavra. E agora eu queria fazer uma revisão para você, para ver se você pegou bem essa ideia. Próximo. Como ser santo? Revista-se das virtudes, revista-se dos relacionamentos saudáveis que nós falamos, e também por meio da palavra de Deus. Se você se reveste dessas coisas, vista e revista esses princípios, e você vai caminhar no processo de santidade. Agora, para a gente concluir, vamos falar sobre as consequências da santidade.
Seguindo, vamos ver as consequências da santidade. Versículo 15 vai dizer assim: que gera a perfeita paz. Gente, você gosta de ter paz? Paz é uma coisa maravilhosa. Saúde, amor, paz, são coisas maravilhosas. Você gosta? Então está dizendo o seguinte: olha, que a paz de Cristo seja o juiz dos seus corações. A paz de Cristo seja o juiz dos seus corações. Muitas vezes pegam esse versículo e dizem assim: se você quer saber se deve fazer uma coisa ou não, entenda se você está tendo paz no seu coração. É uma aplicação possível, tá? Mas o que o texto está dizendo aqui é o seguinte: que você precisa da paz de Cristo para que seja o juiz dos seus corações, para você ver se você está sendo realmente no processo de santificação ou não. É nesse sentido que está falando. Que a paz de Cristo seja o juiz dos seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, sejam agradecidos. Meus irmãos, é preciso que a gente busque essa paz. Como é que a gente busca essa paz? Eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou buscando essa santificação, eu estou procurando fazer aquilo que o Senhor me ensina através da sua palavra, buscando as suas virtudes, os relacionamentos saudáveis conforme a palavra me ensina a ter, e aí eu vou tendo paz no meu coração. Quando eu não estou assim, o Espírito Santo incomoda meu coração e diz assim: não é por aí, não é esse caminho, você não deve fazer assim. E aí você vai sentindo que você não está no caminho da santificação, você está na contramão da santificação. Então é preciso você sentir essa paz. E por fim, como consequência da santidade, o próximo item vai dizer o seguinte: gera perfeita paz e envolve todas as áreas da sua vida. A santificação não é assim: a área do culto vai estar santificada, tá? A área da minha vida não, minha vida mando eu. Quanta gente fala assim, né? Minha vida mando eu. Na área do amor ao próximo, tudo bem, mas na área das finanças não, na finança mando eu. Não é isso não. O que está dizendo é o seguinte: que tudo que fizerem, seja por palavra ou em ações, façam no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Aí eu lembro de uma ilustração, não é uma ilustração, é um fato contado por um pastor que disse que ele pregou uma mensagem muito dura, e aí os jovens o chamaram e disseram o seguinte: vem cá, essa mensagem é dura demais, pastor. Peraí, nós somos jovens, peraí, nós precisamos nos divertir. Isso aí não está certo não, o senhor está sendo muito retrógrado, isso daí não está legal não, nós precisamos nos divertir. O que tem? Qual o problema da gente ir num baile, da gente ir numa boate? O que tem a gente sair com uma pessoa que a gente se interessou? Não tem problema nenhum isso não, o senhor está errado nisso aí. Aí falou: muito bem, então vamos entender como é que é isso. Façam-no no nome do Senhor Jesus. Se você pode encher a cara, ter como alcoólico, pegar um carro e quase atropelar uma pessoa, ou atropelar uma pessoa, e você pode dizer assim: eu fiz isso em nome de Jesus, então vá, meu irmão, faz. Você pode fazer em nome de Jesus? Você pode ir para uma boate, sair com a mulher que você viu ali pela primeira vez e vai embora? Pode fazer em nome de Jesus isso? Então siga o teu coração. Se é isso que você quer fazer, siga. Pode fazer em nome de Jesus? E aí continua no versículo, diz assim, não ficou boa a transparência, não dá para ver embaixo, mas diz assim, não é transparência, não é slide, eu estou no tempo errado agora. Façam em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus. Você pode dar graças a Deus, quando você comete todas essas coisas aí erradas, enganosas. Você pode dar graças a Deus, pode dizer assim: olha, eu estou enganando meu irmão, eu estou ganhando dinheiro que eu não deveria ganhar, porque eu estou sendo desonesto, mas graças a Deus, tá? Graças a Deus. Pode fazer isso? Graças a Deus. Graças a Deus que eu estou saindo com a mulher do próximo, graças a Deus. Graças a Deus que eu estou cometendo injustiças, maldade, mas graças a Deus. Pornografia, mas graças a Deus. Você pode fazer isso? Então vai, continua. Se a gente tem a paz de Jesus em nosso coração, e se a gente tem também esse critério, a gente não vai viver fora da santidade. Tem que viver em santidade. E sejam agradecidos. E aí termina dizendo assim: sejam agradecidos. Eu posso agradecer a Deus por eu fazer todas essas coisas? Eu acho que não, né? Eu acho que não vai ficar, eu acho que não vai coincidir, não vai ficar bacana. Então, é preciso que a gente busque a santidade pensando em todos esses aspectos. Meus irmãos, eu queria dizer para vocês que todos nós, sem exceção,
que somos regenerados e justificados por Deus. Se fomos regenerados, nós tivemos uma vida nova, nós recebemos o Espírito Santo. Se fomos justificados, nós não temos problema nenhum no tribunal de Cristo. Está pago, como o pastor já disse muitas vezes aqui em mensagem, está pago, lembra do pastor falando, está pago? Falou está pago várias vezes, está pago para quem está salvo, para quem não está salvo não está pago não, quem não está regenerado não está pago não, ouça essa, não está pago não, você tem uma dívida impagável, que só o sangue de Jesus pode pagar, e quem já foi regenerado, já foi justificado, começou um processo de santificação. Se você está dando continuidade a esse processo ou não, você vai ter que dar contas a Deus. Porque quanto mais Ele te dá vida, mais Ele te dá a oportunidade de você continuar nesse processo. Agora, se você não o fizer, é problema seu. Você vai perder muito da sua comunhão com Deus. Não vou dizer que você vai perder a sua salvação, porque a salvação não se perde. Mas se você não tem tudo isso, você não está regenerado. Infelizmente. E aí eu queria pedir para que a gente refletisse agora. Em que ponto que eu estou? Eu fui regenerado? Eu fui justificado? Eu estou no processo de santificação realmente? Ou estou glorificado? Se está glorificado, você não está aqui não, tá? Você já foi. Você não está glorificado, mas vai ser, se Deus quiser, ok? Então que Deus possa tocar em nossos corações para que a gente possa receber essa mensagem com muita humildade e dizendo assim: Senhor, eu preciso de seguir nesse processo, eu preciso de ser santificado a cada dia, trocar essa minha roupa a cada dia, colocar uma vestimenta de virtudes, de relacionamentos e de andar com Deus a cada dia, e assim o Senhor será glorificado na tua vida, e Ele vai te glorificar na eternidade. Amém? Amém, que o Senhor seja glorificado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, tua mensagem foi entregue, ó Deus, a cada um de nós, a mim em primeiro lugar e a todos os meus irmãos. Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações ainda muito tempo com esta mensagem, que, ó Deus, eles possam internalizar, que cada um de nós possa pensar e possa viver, não só desejar, mas sair apenas do pensamento e partir para a ação, para a atitude de se revestir do Espírito Santo cada vez mais e viver de acordo com a tua vontade. Suplicamos isso e já te damos graças em nome de Jesus. Amém.